O Dior pede com licença e pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela é Sheila. Ele pergunta se ela é do Brasil, mas ela diz que não. Ele fala que a camisa dela está escrito Brasil e que ela é muito bonita. Ele pergunta então por que ela está usando a camisa do Brasil e ela fala porque ela gosta. Ele pede o número dela, mas como ela diz que tem namorado, ele fala que pode ser o Instagram ou algo assim. Ela diz que não e ele fala que gostaria de levá-la para o encontro, mas ela diz que não e agradece. O Dior pergunta por que ele começou a gravar os dois, e ela diz porque ele a está incomodando. Então ele fala que foi mal, mas em seguida pede para ela esperar. Mas como ela finge que não ouve, ele fala, caramba. Mas algum tempo depois, como ela vê ele ali perto do carro, ela decide voltar. Ela fala ali alguma coisa, mas ele fala que não está entendendo. Ela pergunta qual a língua materna dele e ele fala que é espanhol. Ele pergunta se ela também fala espanhol e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela não disse de onde ela é e ela fala porque eles não se conhecem. Ele pergunta por que ela voltou e se ela gostou do carro dele e ela fala que o carro dele é uma gracinha. Ele pergunta se ela acha isso e ela diz que sim. Ele fala que ele também gosta muito desse carro e é como se fosse um filho para ele. E em seguida ele pergunta o que ela quer e por que ela voltou. Ela fala que voltou porque ele estava fazendo algumas perguntas para ela. Ele pergunta se foi por isso e ela diz que sim. Ele fala que ele queria o número dela, mas que ela pegou pesado com ele e pergunta se aquele é o namorado dela. Mas ela diz que não e fala que aquele não é o namorado dela. Ele pergunta como assim, ela fala que não é o namorado dela. Ele pergunta então quem é, mas ela fala que não sabe. Ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim. Ele pergunta se ela está tentando armar alguma coisa ou algo assim. Ela diz que não e ele fala que pensou que aquele fosse o namorado dela. Ela fala que ela fez uma pergunta e ele fala que é claro que esse carro é dele. Ele pergunta se ela gostou e ela fala que amou o carro dele. Ele pergunta se ela não está acreditando que o carro é dele e fala que o carro é dele. Ele pergunta se ela já andou em um carro desses antes, mas ela diz que não. Ele fala que ele acha que ela nunca andará e fala que é uma pena porque ela é muito bonita. Ele pergunta se ela gosta de branco e também pergunta por que ela está olhando assim para ele. Ela pergunta olhando como e já ele pergunta se ela está brava com ele, mas ela diz que não. Ela pergunta se ele pode dar uma carona para ela e ele pergunta carona para onde. Ela fala que não tem namorado, mas ele fala que antes ela disse que tinha um. Ela diz que aquele não é o namorado dela e conta que é o amigo dela. O Dior pergunta por que ela não pede uma carona para o amigo dela, mas ela diz que ela gosta mais desse carro e que ela também gosta do motorista. Ele pergunta se ela gosta do motorista e ela diz que sim. Ele pergunta por que agora ela gosta dele e pergunta se é só por causa do carro. Mas ela diz que não e fala que é por causa do motorista. Ele pergunta se ela quer saber o que ele pensa sobre isso e fala que é um monte de besteira. Ela fala que é por causa dele, mas ele fala que é besteira. Ele fala que isso é uma desculpa e ela pergunta se ele quer o telefone dela. Ele pergunta se ela vai dar o telefone para ele e fica pensativo. Ele pergunta cadê o telefone dela e ela diz que deixou em casa e ele fala que não sabe. Ele pergunta se ela gostou do carro e ela diz que sim. Ele fala que esqueceu o nome dela e ela fala que o nome dela é Sheila. Ela fala que é um bom nome para ele colocar no carro dele. Ele pergunta se ela acha que ficaria bem e ela diz que sim. Em seguida ele pede para ela dar uma volta para ele. Ele fala que ela tem um corpo muito legal e que ele gostou muito. Ela fala que ela combina com o carro dele, mas ele fala que não sabe sobre isso. Ele pergunta se ela acha que combina e ela diz que sim. E ele ainda fica ali um bom tempo conversando com ela, mas depois a convida para entrar. E já nesse momento da conversa, ele pergunta o que ela quer fazer agora e ela diz que quer sair para comer alguma coisa. Ele pergunta se ela vai pagar, mas ela diz que ele que vai pagar. Ele pergunta por quê e ela diz porque ele dirige um carro como esse. Ele fala que ele poderia pagar, mas pergunta o que ela vai fazer por ele e ela fala que ela já está ali. Ele pergunta se é a presença dela e se só é isso. Ela pergunta se não é o suficiente, ele fala que não está entendendo aonde ela quer chegar. Ela pergunta se ele dirige
dirige esse carro e quer que ela pague a comida. Ele fala que ele quer saber o que ela vai fazer por ele e ela fala que vai no encontro com ele. E mais uma vez ela pergunta se isso não é o suficiente, ele fala que é um monte de besteira. Ele fala que não vai mentir pra ela e diz que isso não vai dar certo. Ela fala que se ele não quiser dar uma carona pra ela, ele vai ter que pagar o Uber dela. Ele pergunta quem, ela fala que ele. Ele pergunta por quê e ela diz por que ele a fez ela desperdiçar o tempo dela ali. Ele pergunta desperdiçar o seu tempo e ela diz que sim e fala que agora ele vai ter que levá-la. Ele pergunta se ela está falando sério e ela diz que sim. Ele pede pra ela sair do carro dele e fala que ela vai ter que desperdiçar o tempo dela com outra pessoa. E ela diz que tudo bem. Ele pede pra ela fechar a porta e em seguida agradece. O Landon fala que ele não vai mentir e diz que essa garota é muito linda. Ele começa fazendo um elogio e pergunta se está tudo bem e em seguida pergunta qual o nome dela. Ela diz que sente muito, mas que não vai falar o nome pra ele. Ele fala que só quer saber o nome dela e pergunta se ela não vai mesmo dizer o nome pra ele. E como ela diz que não, ele fala que tudo bem. Ele fala que ela disse não pra ele e que ele quer ver se isso vai mudar. Ela pergunta qual o nome dele, mas ele fala que não entendeu, então ela repete novamente. Ele fala que já disse o nome pra ela, mas que ela que não quis ouvir. Ela diz que sente muito pela maneira que ela falou com ele, mas ele fala que não está ouvindo e pede pra ela chegar mais perto. Ela fala que sente muito e que realmente não ouviu o nome dele no começo. Ele fala que agora é ele que não está ouvindo. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta se esse carro é dele. Ele fala que obviamente o carro é dele, senão ele não teria entrado no carro. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que vai relaxar na casa dele. Ela pergunta se ele vai deixá-la entrar e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que não sabe e ele pergunta entrar pra quê. Ela fala que pra ver o que acontece, mas ele fala que obviamente ela não queria conversar com ele, que deixou muito claro que não estava interessada. Ela pede desculpas por aquilo, mas ele fala que ações valem mais do que palavras. Ela fala que é uma pena e que ela sente muito, então ele fala que ela vai ter que mostrar pra ele que ela realmente sente muito. Ela fala que eles poderiam sair pra comer alguma coisa e ele pergunta por que ele perderia o tempo dele com ela. Ela fala que não sabe e já ele fala que ela nem sequer sabe o nome dele. Ele fala que até agora isso não está fazendo sentido e ela fala que eles podem se conhecer. Ele pergunta por que ela não quis fazer isso no começo. Ela fala que não sabe, que sente muito e que estava distraída no telefone dela. Ele fala que quer saber por que ela agiu assim no começo e ela fala porque ela estava distraída. Ele fala que ele quer saber porque ela não estava interessada no começo. Ela fala que não quis conversar com ele no começo porque ela é tímida e ele pergunta se ela é tímida. Ele fala que ela não parece nem um pouco tímida, afinal de contas ela voltou para falar com ele. Ele pergunta o que fez ela voltar e como mais uma vez ela fala que não sabe. Ele fala que ela fica repetindo toda hora a mesma coisa e dizendo que não sabe. Ele fala que ele também não sabe porque ele deveria deixá-la entrar no carro dele. Ele fala que se ela não der uma boa razão pra ele, eles vão ficar ali o dia todo e ela fala que eles vão ficar ali o dia todo. Ele fala que ela só pode estar brincando com ele e pergunta pra onde ela estava indo. E depois que ela diz que estava indo ali na frente pegar uma coisa, ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Joanna. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que ela é dali mesmo. E ele pergunta dali da onde e ela fala que da cidade. E em seguida ele pergunta qual o trabalho dela e ela diz que é enfermeira. Ele pergunta qual o tipo dela e ela fala que não tem um tipo específico. Ele pergunta se ela gostou dele e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não gostou dele no começo, mas ela diz que não prestou atenção. Ele pergunta se ela não prestou atenção e fala que talvez ele vai deixá-la entrar no carro dele. Ela fala que nunca esteve em um carro desses antes e já ele fala que ela é muito bonita e pede pra ela dar uma volta. Ele fala que com certeza ela é bonita, mas pergunta como ele vai saber que ele não vai perder o tempo dele. Ela fala que não sabe, mas que gostaria de conversar com ele. Ela fala que ele que se aproximou primeiro, mas ele fala que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela diz que sente muito e que gostaria de dar uma volta com ele. Ele fala que não quer desperdiçar o tempo dele. E como ela fala que ele não vai, ele fala que ela pode entrar.
Ela fala que é um belo carro e ele agradece. Ela fala também que ela gosta muito de Banco Vermelho. Ele fala que foi por isso que ele comprou e ela fala que também gostou muito do relógio dele e mais uma vez ele agradece. Ele fala que ela disse que ia mostrar pra ele o quanto ela sente muito e ela fala que é verdade, mas que eles precisam conversar um pouco primeiro. Então ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela fala que ela gosta de sair, beber com as amigas e curtir um clube. Ele pergunta se então é disso que ela gosta e ela diz que sim. Ele pergunta quantos anos ela tem e ela diz que tem 26. Ele fala que eles têm a mesma idade e ela diz que isso é legal. Ela pergunta o que ele faz e fala que ela também quer saber mais sobre ele. Ele fala que ele trabalha com imóveis e ela pergunta se isso dá dinheiro e ele diz que sim. Ele fala que ela é enfermeira e que ela também deve ganhar um bom dinheiro. Ela fala que é verdade, mas que também não é tanto dinheiro assim. E já agora, quando ele a chama para dar uma volta, ela acaba aceitando.